Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Lucas Durante aqui na área e vamos conversar sobre cálculo de probabilidades, tá? Em uma variável que segue uma distribuição normal, beleza? Então vamos para a tela para a gente poder acompanhar. Vamos lá, pessoal. O ponto-chave aqui é que nós vamos precisar transformar essa variável em uma distribuição normal padrão, tá? Então nós vamos precisar normalizar essa nossa variável. E como é que a gente faz esse processo? Esse processo é muito simples. Eu vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Só isso. Subtraio a média e divido pelo desvio padrão. A partir disso, tá? Eu vou ter uma variável que segue uma distribuição normal padrão. Beleza? E a partir do momento que eu tenho uma variável que segue uma distribuição normal padrão, eu consigo calcular as probabilidades olhando para a respectiva tabela, entendeu? Então, a prova ou vai te dar a tabela, tá? Ou ela vai fornecer as informações ali no enunciado da questão. Beleza? Vamos aqui para a tela. Olha só. O ponto-chave aqui é que precisamos transformar a distribuição normal em uma distribuição normal padrão. Beleza? O processo é bem simples. Ó, se eu tenho uma variável que é normal, que segue uma distribuição normal, como é que eu vou fazer para transformar essa variável em uma distribuição normal padrão? Ó, eu vou pegar a variável, vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Beleza? Subtraio a média e divido pelo desvio padrão. Usualmente, variáveis que seguem uma distribuição normal padrão são representadas pela letra Z. Beleza? Então, só a título de curiosidade aí. Tá bom? Então, ó, uma outra observação importante. Saiba que para qualquer variável aleatória, a probabilidade do meu zão ser maior do que um z é 1 menos a probabilidade desse zão ser menor do que esse z. Tá joia? Por exemplo, só pensar aqui, a distribuição normal, o gráfico é mais ou menos dessa forma aqui, né? Um formato de sino. Vamos supor que o z seja bem aqui, ó. Aqui é o ponto z. Tá joia? Eu sei que probabilidades de variáveis aleatórias contínuas, eu posso fazer um raciocínio análogo com as áreas, né? Então, a probabilidade da minha variável ser menor do que esse z, seria essa área aqui. Tá joia? E maior do que esse z, seria essa área aqui. Tá joia? E eu sei que a soma dessas duas áreas tem que dar quanto? Tem que dar 1. Tá joia? Para ser uma variável aleatória contínua, tá? Se eu olho a área abaixo do gráfico da FDP, da função densidade de probabilidade, eu sei que esse gráfico ele tem que ser igual a 1. Tá joia, pessoal? Então, por isso que a gente tem essa relação aqui que nos ajuda demais a resolver muitas questões. Beleza? Vamos avançando então. Vamos lá, vamos treinar aqui rapidamente. Ó. Considere uma variável x que segue uma distribuição normal de média 3 e variância 1. Tá joia? Ou seja, x tem distribuição normal de média 3 e variância 1. Vamos calcular p de x maior do que 6. Então, ó, perceba, a gente tem uma variável que segue uma distribuição, que tem uma distribuição normal, só que ela não é padrão. Quando que ela é normal padrão? Quando ela tem média 0 e variância 1. Tá? E desvio padrão 1 também, consequentemente. Beleza? Então, como é que eu vou calcular essas probabilidades aqui? Eu preciso transformar para uma normal padrão. Beleza? Então, como é que eu vou fazer? Lembra, subtrai a média e divido pelo desvio padrão. Vamos embora fazer esse procedimento? Olha só. Então, a probabilidade de x ser maior do que 6, isso aqui é o que eu quero, correto? Isso aqui é a mesma coisa da probabilidade. Então, vamos lá. Eu vou transformar o x em uma normal padrão, correto? Então eu vou chamar de z, beleza? O sinal ele vai continuar, tá joia? Agora, como é que eu vou transformar o 6 em uma normal padrão? Lembra? Menos a média e divido pelo desvio padrão. 6 menos a média e divido pelo desvio padrão. Se a variância é 1, o desvio padrão é 1 também, né? Lembre-se que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, beleza? Então, pronto. Quanto que vai dar isso aqui, então, pessoal? Probabilidade de z ser maior do que 6 menos 3 é 3. 3 dividido por 1 dá 3. Beleza? Então, pronto. Ó, probabilidade de x ser maior do que 6 é a mesma coisa que a probabilidade da minha distribuição normal padrão, que é a variável z, né, que segue uma distribuição normal padrão, ser maior do que 3. Tá joia? Agora, a partir disso, a questão não me deu, mas eu estou com a tabelinha aqui, beleza? Olha só, essa aqui é a tabela da distribuição normal padrão. Tá? Perceba, é importante que a gente veja sempre
a legenda aqui da tabela. Ó. Probabilidade, eu não sei se dá para ler aí, mas aqui está assim, ó, a probabilidade de Zzão ser menor do que um Zzinho. Ou seja, a tabela está me dando a área abaixo, tá? Novamente, essa tabela está me dando a área abaixo. Existem tabelas que fornecem essa informação de uma maneira diferente. Então é importante que você observe a legenda da tabela. Tá joia? Então, aqui, nessa tabela em questão, eu tenho uma área abaixo desse valor Z. Tá joia? Vamos voltar aqui. Então, o que eu estou querendo, pessoal? Eu estou querendo a probabilidade de Zzão ser maior do que 3. Vamos voltar aqui. Eu quero isso, né? A probabilidade do Z ser maior do que 3. Isso é o que eu quero. Tá joia? Só que perceba que a questão, ela me dá a área abaixo. Ela me dá a área menor do que esse Z. Entendeu? E eu estou querendo a área maior do que o 3. Aí a gente vai utilizar aquela relação lá atrás. Ou seja, probabilidade de Z ser maior do que 3 é igual a 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 3. Tá joia? Novamente, relação anterior. A área acima é 1 menos a área abaixo. Tá joia? A área acima, que é o que eu quero, é 1 menos a área abaixo desse 3. E aí, agora eu vou observar aqui na tabela. Olha só. Então, o Z, nesse caso aqui, vai ser o 3, né? Então, eu vou observar aqui, ó. O 3 está aqui. Como é vírgula 0, então eu vou olhar aqui. Ou seja, 0,9987. Ou seja, 1 menos 0,9987. Quanto que vai dar essa conta aqui? 1 menos 0,9987. Isso aqui vai dar 0,0087. 13, né? Isso aqui é o que, pessoal? Se eu multiplico por 100 para escrever em porcentagem, né? Porque aqui está na forma decimal. Então vai ficar 0,13%. Essa aqui é a probabilidade de Z ser maior do que 3, que essa era a probabilidade que a gente queria, né? Probabilidade de x ser maior do que 6. Beleza? Então, recapitulando o processo, pessoal. Se eu tenho uma distribuição normal, uma variável com distribuição normal, como é que eu calculo probabilidades dessa variável? Eu preciso transformar em uma variável que segue distribuição normal padrão. Como é que eu vou fazer isso? Subtraio a média e divido pelo desvio padrão, tá? E pessoal, isso cai muito, tá? Cai muito, de verdade. E é questão simples assim. Muitas vezes a questão ela vai ser teórica, tu não vai ter cálculo nenhum para fazer, entendeu? Você tendo o raciocínio de sabe que tem que tirar a média e dividir pelo desvio padrão, tu já vai acertar a questão e já vai, meu irmão, pular na frente de muita gente aí na busca do teu cargo público. Beleza? Pessoal, por hoje era isso. Espero que tenham gostado, tá? Caso queira que eu grave um vídeo sobre algum assunto específico, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquela moral, beleza? Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!